Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem o destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Missão dada é missão cumprida. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem o destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Missão dada é missão cumprida. Boa noite a todos meus amigos, pessoal que toda sexta-feira está com a gente no podcast Fala Remígio. Hoje o convidado, como já foi avisado, é o secretário de Agricultura, nosso amigo Diego Almeida, que está aqui para falar também do seu trabalho na agricultura, para avaliar também a gestão na qual faz parte. E a gente estamos aqui, é um grande prazer, né, ter a presença aqui de Diego com a gente. Boa noite, meu grande amigo Diego. Seja bem-vindo ao podcast Fala Remígio. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Dedé. Para mim é uma satisfação e uma honra muito grande poder discutir a Remígio com um amigo Dedé, poder passar as informações referentes à Secretaria de Agricultura, que nós possamos mostrar um pouco do que nós temos feito. E também falar um pouquinho, Dedé, que hoje eu vim aqui para que a gente possa discutir um pouco da política de Remígio. Muito importante, Diego, muito importante isso. Entendeu? A gente precisa muito, isso é uma parte importante da gente poder falar com as pessoas. E o motivo do podcast Fala Remígio é isso. A cada programa a gente falar sobre a política de Remígio, né? Hoje a gente começa assim, para depois a gente chegar na sua pasta, como é que você avalia a gestão na qual você faz parte. Primeiro, Dedé, eu queria enfatizar, para falar sobre a gestão do prefeito André, para falar do que nós temos feito, eu gostaria de comentar um pouco sobre o abastecimento de água. Pode ir, O abastecimento de água, nós passamos, Dedé, mais de 11 anos com uma seca muito grande. Remígio passou um bom período de tempo sem água nas torneiras e no total abandono referente ao que o governo do estado não fez por Remígio. Foram feitas muitas e muitas promessas. Vou comentar algumas aqui. Fique à vontade. A primeira delas, que foi uma grande mentira contada para que alimentasse nas pessoas aquilo que alguns políticos de Remígio aprenderam a tão bem fazer, que é vender o sonho associado a vender uma mentira. Criaram uma perspectiva na população de Remígio de se fazer uma adutora emergencial saindo de Saulo Maia à barragem de Vaca Brava. Quando, na verdade, mais uma vez, foi contada uma grande mentira. Que isso não teria possibilidade, por vários motivos. Associado a isso,
da construção da chamada adutora do Brejo. E mais uma vez foi uma grande mentira. E não aconteceu. E não aconteceu e não se tem perspectiva De quando isso se realizará, né? quando se realizará. E o absurdo maior, para mim, referente ao abastecimento de água e o abandono do governo do Estado com a cidade de Remígio, é você ter água nos dois mananciais, tanto Nova Camará quanto Vaca Brava, e uma parte considerada da população de Remígio ainda continua sem água nas torneiras. Isso mostra a falta de compromisso e responsabilidade do governo do Estado com a população de Remígio. Parece que os governantes, quando passam o período eleitoral, eles esquecem de suas promessas e esquecem que aqui existem mais de 17 mil pessoas que sofrem pela falta de abastecimento de água. E quando eu estou falando isso, eu estou fazendo um comparativo e uma correlação, Dedé, com o abastecimento de água que nós fizemos em Remígio. E que continua Que fazendo. continuamos fazendo de uma forma responsável. Você tem ideia, Dedé, quando eu assumi a Secretaria de Agricultura, no ano de 2021, nós colocamos aí um pouco mais de 16 mil toneladas de água. Na zona rural, nos pontos de abastecimento coletivo que nós temos na Americana, Sim, sim. inclusive aqui no Alto da Com Cidade, certeza absoluta. nos prédios públicos, nós também o fazemos. E quando foi em 2021, o prefeito me chamou de quero que você faça um cronograma para o trabalho daquela nossa máquina da PC. Certo. E qual foi a minha intenção, Dedé? A minha intenção foi colocar aquela máquina nas comunidades onde ela nunca tinha ido. E a primeira comunidade onde aquela máquina foi, quando eu assumi a Secretaria de Agricultura, foi o Capim do Cheiro. Lá nós fizemos 4 serviços naquela máquina, 4 paredes, 4 instalações, e ampliação de 2 metros. E nós saímos de lá, direcionamos a máquina para a Vaca Brava. E naquele período, Dedé, era um período de 5 toneladas. E eu me lembro que as pessoas, esse nosso propositor, inclusive uma parte da situação da própria prefeitura, dizia categoricamente que eu e o Barreiros no período de seca. Por que é que eu estou falando disso e fiz aquela comparação de mais de 6 mil toneladas de água que nós colocamos em 2021? Certo. Em 2022, Dedé, muito em razão do que nós fizemos em 2021, nós reduzimos em mais de 4 mil carradas de água comparado com o ano de 2021, em 2022. Nós demos uma economia de mais de 800 mil reais ao município de Remígio, Dedé. Isso devido aos barreiros que Isso foram devido aos cavados barreiros que foram e perfurados as em chuvas Remígio. que chegaram. E contemplado os agricultores Sim. com água nos seus barreiros. Certo, certo. Então isso me deixa muito feliz, por quê? Porque eu tenho deixado uma contribuição, através do prefeito André, através de sua gestão, que isso é uma parceria. Nós temos deixado um legado para a população de Remígio, que foi esses 186 novos barreiros que nós fizemos. E isso para mim é motivo de orgulho. Só o agricultor sabe o Só o valor que tem, agricultor, né? só o seu Luiz, que mora em Macaquinhos, que tinha que sair de Macaquinhos aqui por Freitas para buscar água no poço. E ele deixou de vir buscar porque o barreiro dele tem água. Só ele sabe do que eu estou dizendo. Só quem precisa, Só quem precisa tem conhecimento, né? tem conhecimento do que nós fizemos. E eu lembro que inclusive foi motivo de alguns questionamentos de algumas pessoas, Dedé. Uma outra coisa que nós fizemos quando nós assumimos a Secretaria da Agricultura foi não tratar as pessoas por cara. Vou falar aqui de 2 exemplos de pessoas que não votavam na gente e que nós fomos lá e fizemos os barreiros dele, limpamos os barreiros dele e hoje ele é meu amigo, tem gratidão por mim, eu tenho gratidão por ele porque ele é um cara que me acolheu também. E aconteceu É o meu- reconhecimento. E aconteceu o reconhecimento, é meu amigo Zé Cícero. Certo, certo, certo. Zé Cícero tinha votado. Ele falou pra mim. Zé Cícero tinha votado em outra candidatura Sim. e quando ele nos procurou para que nós fizéssemos um barreiro para ele, lá fizesse a limpeza do barreiro dele, eu disse, Zé Cícero, nós vamos fazer. E no dia que a máquina chegou na porta dele e eu liguei para ele, disse, Zé Cícero, cadê você? Venha para cá. Ele fez questão de divulgar. Fez questão de Foi, divulgar. divulgou, e tirou foto e mostrou. Isso foi o que nós fizemos de diferente do que tinha no passado, Dedé. Uhum. Uma outra coisa que precisa ser dita, precisa ser lembrada, é que nós não cobramos combustível dos agricultores. Há um tempo atrás, Existia existia essa a prática. cobrança por parte do poder municipal dos agricultores.
Tudo isso os agricultores relatam, que tem que colocar o combustível na máquina para ela trabalhar, favorecer. E hoje nós não temos mais isso. Uma mudança. Hoje quando a máquina chega na propriedade do agricultor, ele não precisa pagar absolutamente nada. Ela já chega Ela já abastecida. chega abastecida. Se precisar de mais, se precisar, nós abastecemos novamente, Dedé. Certo. E esse tem sido o compromisso do prefeito André, tem sido o compromisso da Secretaria de Agricultura e também meu. Dedé, eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo de formação Fique também. à vontade. Porque é bom ser dito e bom ser lembrado, porque eu sou agrônomo de formação, eu também sou engenheiro de segurança do trabalho, eu tenho 2 formações, tenho mestrado e doutorado em agronomia, e eu lembro que as pessoas, até esses dias, saiu um comentário que um ator político tinha dito que os secretários de Remígio e não sei o que lá, e fez uns comentários desnecessários. Ou seja, chamou todos os secretários de perna de pau. Exatamente. E eu tenho muito orgulho de talvez ter sido o primeiro secretário de Remígio com título de doutorado. Não é desmerecendo ninguém, mas para mostrar que existem pessoas qualificadas. Sim. Existem pessoas que pensam Remígio de uma forma diferente. É tanto, Dedé, que ontem eu tive reunido com o presidente do sindicato, aproveitar para mandar um abraço para ele, com o Eusébio, para a gente discutir um plano de ação para a agricultura familiar de Remígio. Olha, não existe absolutamente nada. Nós não temos um legado em termos de agricultura, um plano para desenvolver a agricultura de Remígio. Por que é que eu estou falando disso? Se trabalhou muita parte do algodão, Sim, pode falar. Trabalhou-se muita parte do algodão, mas não se desenvolveram outras cadeias produtivas. Eu vou citar o exemplo da caprinocultura, eu vou citar o exemplo da apicultura, que são 2 ramos vamos dizer assim, da agricultura que precisam e necessitam ser desenvolvidos não só pelo governo municipal, mas também pelo governo estadual e pelo governo federal. Eu vou fazer um desafio para que alguém me mostre um pirulito que o governo do estado botou em Remígio para a agricultura familiar. Um pirulito, Dedé. É complicado. É complicado nesse sentido aí, porque aqui o governador sempre foi muito bem votado. Né? Isso aí eu não tenho a menor sombra de dúvida. Eu lembro que eu acredito que foi em 2021. 2022. 2022 vieram algumas pessoas do Projeto Cooperar, a Remígio, nos convidando para auxiliar os agricultores dentro de um processo para montagem de uma usina de beneficiamento do algodão, lá em Queimadas. E fizemos 2 ou 3 conversas, eu lembro, e até hoje nada, Dedé. Até hoje nada. Vem véspera de eleição, mentir para os agricultores. Essa é a verdade. E ela precisa ser dita. Com certeza. Isso é muito importante. Eu escutei um camarada falar que disse que o que diferencia o homem do outro é a coragem. Que na verdade não é. O que diferencia um homem do outro é o caráter. É isso aí. É ter a condição, Dedé, de chegar e olhar nos olhos das pessoas, como eu tenho feito na Secretaria de Agricultura. Eu recebo todo mundo, independente de quem votou e deixou de votar. E para mim, o sim ou não ele tem o mesmo sentido. Se eu puder atender, eu digo sim, Dedé. Se eu não puder, eu também digo não. Mas eu não minto para o agricultor nem para a nossa agricultura. Ele sai de lá com a verdade. Às vezes dói a pessoa dar 5, 6 viagens, se enchendo de esperança, recebendo desculpa, entendeu? E não conseguindo o objetivo que foi buscar. E diante disso aí, eu digo por isso também que eu estive presente, a gente tem uma certa visão em relação a isso. Que aconteceram os tempos, nem falo, há épocas e anos atrás, que tínhamos facilidade, tínhamos no sentido de quem estava gerindo, né? Em 2000 para trás, 2008, 2000 por aí, de o agricultor chegar, reservar a água dele e voltar com 3 meses depois e a água não ter chegado ainda. Então, o quanto foi importante o plano dessa escavação de açudes, de barreiros, porque eu acredito que tenha diminuído muito, né, Diego? Porque era assim, era lotada a secretaria de pessoal pedindo água para suas localidades. E tem uma coisa que você bem lembrou, é que é tanta coisa para a gente falar que a gente termina esquecendo. Você bem lembrou, Dedé, que teve um tempo em Remígio que um carro-pipa era dividido para 3 famílias. Eu posso testemunhar tudo isso, eu sei. E hoje esse tempo ele ficou no passado.
Ficou no passado. E quando nós elaboramos um pequeno reservatório de água, Dedé, nós tiramos a dependência, ou diminuímos significativamente a dependência da agricultora, do agricultor, em precisar da prefeitura e em precisar de político. Quem tem água na sua porta, não vem bater em porta de secretaria. Não entendeu? Não vem. E tem coisa melhor do que isso também. Do que o agricultor ter a sua dignidade. Além da água para dar seus animais, para fazer algum uso dentro de casa. E ter água para fazer uma coisa, Dedé, que os nossos agricultores precisam. É produzir. É de processo produtivo. Eu acredito muito na geração de emprego e renda, na forma de trabalhar e poder sustentar o município, de certa forma, começar a se tornar autossustentável. Eu também acredito nisso. Agora, nós precisamos, necessariamente, para iniciar alguns programas e alguns projetos, Dedé, da participação do poder público. Sim, com certeza. E que isso, a participação do poder público, segunda-feira agora eu estive reunido lá no assentamento Queimadas, lá na comunidade do Gabinete, no galpão lá do algodão, que você conhece bem. Conheço. E eu estava dizendo aos agricultores e às agricultoras que a relação que nós tínhamos, que o poder público, que a gestão do prefeito tinha com os agricultores, com a produção de algodão no município, ela é uma relação institucional. O que é que quer dizer isso, Dedé? Quer dizer que o que nós fazemos lá, fazemos independentemente da condição partidária dos agricultores e das agricultoras. Esse ano agora de 2022, foi produzido lá, eu conversei com o Alexandre segunda-feira e perguntei também à comunidade, mais de 30 toneladas de algodão. Então isso tem uma representatividade muito forte para os nossos agricultores. Adiante disso, estão no algodão colorido. O algodão colorido e o algodão branco. Mas isso, Dedé, Quem compra essa produção? Tem uma empresa francesa, Vert sem atravessador, direto ao agricultor. Sem atravessador, uma empresa francesa chamada Vert Veja. E tem uma estilista de São Paulo, que parece que também comprou uma parte do algodão. Certo. Acho que o nome da estilista é Flávia Arense, se não me falha a memória. Mas isso mostra, Dedé, que o que nós fizemos lá, e a política pública do corte de terra, das mais de 136 horas de corte de terra, que nós fizemos na comunidade do Gabinete para a produção de algodão, rendeu frutos. Rendeu os frutos e foi um auxílio ao pequeno, foi um auxílio ao agricultor, é um estímulo à cadeia produtiva do algodão, independentemente de quem tenha criado, Dedé. Com certeza. Porque a produção de algodão de remígio, na minha humilde opinião, ela não necessariamente ela não tem a cara de ninguém. Ela tem a cara dos homens e das mulheres que produzem, Dedé. É quem soa, quem trabalha, quem está lá. Aí eu escutei um comentário aqui um outro dia, que eu assisto sempre seus podcasts. Eu agradeço muito. Que estão pegando carona mas na verdade não é. Na verdade é uma continuidade e a ampliação de um apoio que não existia. Eu lembro também, Dedé, que só existia corte de terra e remígio. O agricultor e a agricultora que está me ouvindo falar sabe que é verdade, só para a produção de algodão. E nós acabamos com isso, Dedé. Agora há corte de terra para vários outros tipos de produção. Para vários outros tipos de produção e para todas as comunidades de remígio. Não tem uma comunidade de remígio que não recebeu o corte de terra da prefeitura. Uma única comunidade de remígio que não recebeu. Se você pegar ali de Caiana até o Hamilton José, perto do algodão de Jandaíra, já na divisa, receberam corte de terra. Recebem abastecimento de água. Recebem apoio para a produção das suas cadeias produtivas. Queria, Dedé, para retomar um pouco aqui a discussão a respeito das informações da Secretaria da Agricultura, eu queria discutir também a respeito do Garantia Safra. Isso é importante, eu vi muitas pessoas querendo saber em relação a isso. E assim, a desinformação é o grande problema de algumas pessoas. Elas passam as informações dizendo que nós somos os responsáveis pelo não pagamento dos boletos, pelo não pagamento do seguro do Garantia Safra aos agricultores. Eu vou aqui tentar fazer um resumo do Garantia Safra. O que é o Garantia Safra? O Garantia Safra, para quem não entende o que é, ele é um seguro, Dedé. E o seguro só é acionado quando acontece algum tipo de situação para que ele seja. E para o Garantia Safra, é a perda da safra. Seja pelo excesso de chuva, seja pela falta de chuva. E o que acontece? O município de Remígio entra com a contrapartida, o governo do estado entra com a contrapartida, o governo federal com a contrapartida e o agricultor que está sendo beneficiário
também entra com a contrapartida. Sim, sim. Quem faz a avaliação da perda da safra no município de Remígio? O governo federal encaminha uma lista de agricultores, esse ano eu acredito que tenha sido 50 agricultores, já vem nominado o nome do agricultor e a comunidade. Nós encaminhamos um técnico da Secretaria de Agricultura, meu amigo Adriano, que é um cabo competentíssimo, diga-se de passagem, e ele vai lá fazer a fiscalização da safra dos agricultores. Se eles produziram, se eles não produziram, e vai lá e faz um laudo e encaminha para o governo federal. É através da avaliação dele, A avaliação que comprova se realmente também, a pessoa se encaixa também, né? se encaixa. Dentro da perda ou não da produção. Sim. E quem faz o decreto da perda, Dedé, é o governo federal, não somos nós. O que é que nós fazemos? Nós auxiliamos os agricultores, primeiro na inscrição, segundo na redação do boleto, terceiro, o município entra com a contrapartida. O ano passado nós pagamos mais de 32 mil reais. Esse ano nós teremos um acréscimo desse valor que será pago. Por quê? Porque o Garantia Safra terá um aumento de R$ 850 reais para R$ 1.200. Ele vai aumentar um pouco mais de R$ 400 reais. Certo. E o município de Remígio, pelo que nós entendemos lá, vai pagar aí aproximadamente 50 mil reais. Então, primeiro, os agricultores vão receber o do ano passado. Foi decretada a perda e já existe um calendário pré-fixado na Secretaria de Agricultura. Quem recebe Bolsa Família, Dedé, recebe o Garantia Safra associado ao Bolsa Família. Quem não recebe o Bolsa Família tem o cartãozinho do NIS, que é o número de inscrição social. Você bem sabe que você foi secretário de Ação Social. E o número do NIS, você pega o último número do NIS e lá vai ter um calendário de pagamento em janeiro. Em fevereiro. E nós temos orientado os agricultores a procurar a Secretaria de Agricultura. Nós fazemos entramos no sistema do Garantia Safra, que é um sistema muito fácil de acessar, né? Você coloca lá o CPF do agricultor e coloca a safra que o agricultor tem interesse em saber. E lá vai dizer se o agricultor tem ou não, se está bloqueado, se não está. E se o agricultor tem ou não a condição de receber o valor que está vinculado lá. Certo? Então, assim, e a partir da próxima semana, eu acredito que nós estaremos fazendo a distribuição dos boletos vinculados ao Garantia Safra 22, 23, que é dessa safra agora. E só para destacar, Dedé, para que não haja confusão nas informações que nós passamos, quando você paga o boleto referente ao ano de 2023, você só vai receber, os agricultores e as agricultoras só vão receber o Garantia Safra, se porventura for decretado, no ano de 2024. Porque é onde ele vai plantar e vai ser constatado se ele produziu ou se ele perdeu a plantação. Exatamente. Então, essas são as informações referentes ao Garantia Safra. Eu tenho muita informação boa para trazer, Dedé. Eu lembro que nós fizemos um esforço muito grande, o prefeito pediu, o Dr. Damião Feliciano, nosso deputado federal, que, diga-se de passagem, foi o deputado federal que mais fez por Remígio, em termos de emenda, em termos de ajuda aos nossos agricultores, enfim, a população de Remígio. Nós estamos comprando agora um caminhão caçamba, que será vinculado à Secretaria de Agricultura, de mais de 400 mil reais. Fizemos já o processo licitatório, estamos aguardando apenas a liberação do Ministério para poder fazer a aquisição. Compramos também um trator agrícola, que eu queria, tem não. Né? Tem não. Que aquele trator ele pode servir para qualquer coisa, menos para servir à população da zona rural. Que foi feito um desserviço com aquele trator, entendeu? Isso precisa ser informado. Precisa. Sério? Quem conduzia a Secretaria de Agricultura à época. Aquele trator verdinho a gente está falando? Aquele laranja, Sim. Laranja. É. Compraram um trator de 50 cavalos que não tem condição de puxar uma grade de 12 discos. Aquele trator está desde, não sei se 18, 19, não tem 500 horas rodadas. Comigo, quando eu estive como secretário de Agricultura, já quebrou 5 vezes. Compraram um trator chinês, chinês, não foi culpa do prefeito. Sim. Ele foi mal orientado. Quem fez o processo licitatório comprou um trator que não pode servir para qualquer coisa. Menos para cortar terra. É complicado. Então ele foi feito um desserviço à população de Remígio na compra daquele trator. Principalmente o agricultor. Que era quem mais precisava. Diferente do que nós fizemos agora. Certo. Nós compramos um trator de 80 cavalos, compramos de uma marca que é uma marca considerável boa, que não é uma marca chinesa, que tem manutenção em Campina Grande.
Então a gente tem que ter responsabilidade, não adianta da E gente. transparência, Transparência, responsabilidade, eu não ganhei dinheiro. Bem simples. Não tive contato com o fornecedor, não quero ter contato com o fornecedor, nem com o vendedor. Nós abrimos um processo de licitação, as empresas se inscreveram, vieram aqui e ganhou a melhor proposta para Remígio. Sim. Compramos um trator de R$251 mil, que vai atender a população de uma forma efetiva. E associado a isso, Dedé, eu lembro que eu conversava com o doutor Cícero, e o doutor Cícero, Diego, a prefeitura precisa criar dar uma outra assistência ao homem do campo e à mulher do campo. E eu sei o que é, doutor Cícero, com ensiladeira. E o prefeito também já tinha vontade de comprar, e nós fizemos a compra também agora do ensiladeira de mais de R$25 mil, e que no período que o trator não tiver cortando a terra, ele vai estar fazendo silagem para quem produz sua vaca. Então, um possível tempo de Se seca, seca, ter nós a estamos alimentação preparados, estocada. para a gente fazer as ensilagens dos agricultores. E vamos colocar os técnicos da Secretaria de Agricultura para fazer esse acompanhamento e a orientação de como é que os agricultores vão fazer para a produção das ensilagens. Isso é importante. Estamos criando uma outra coisa também na Secretaria de Agricultura, Dedé, que é um setor de projeto. Eu lembro que o ano passado, eu sou um camarada que sou muito insistente e tento, de certa forma, trazer recursos do governo federal, do governo do Estado não, porque o governo do Estado parece que botaram uma pedra em cima de Remígio. E qualquer projeto que a gente se propõe a fazer aqui para a população de Remígio, lá parece que tem uma trava para lá, não sei o que danado é. Certo. E o ano passado nós aprovamos um projeto também, vinculado ao governo federal, que não teve a participação do deputado, só para enfatizar, uma participação nossa, exclusiva nossa. E nós aprovamos um projeto de R$139 mil para a compra de alimentos da agricultura familiar. Já cadastramos os agricultores e estamos aguardando agora só o início. Vão fornecer. Os agricultores vão fazer para doação simultânea. Certo. A gente compra, o governo compra, faz uma destinação social e a ação social vai... Já tem um pessoal cadastrado que pessoal. recebe milho, macaxeira, fruta, essas coisas, né? Hortaliças, enfim, e exato. a gente vai fazer a doação para as famílias em estado de vulnerabilidade social. Certo. E esse Dedé, para mim, esse deveria e deve obrigatoriamente ser o norte de qualquer gestor. É as pessoas que mais precisam das políticas públicas, é as que estão em estado de vulnerabilidade social, são os nossos agricultores, são as nossas agricultoras. Então esse tem que ser, na minha humilde opinião, tem que ser o norte de qualquer congestor. Certo. Eu também queria, Dedé, enfatizar, eu sei que é muita informação para a gente comentar, enfatizar a maior obra da história da cidade de Remígio. A obra do mercado público. Essa a gente precisa conversar mesmo. Essa é uma das obras mais, fica à vontade, essa é uma das obras mais discutidas. Se você for na minha página social, você percebe que é uma das cobranças que eu mais faço. Não é questão de oposição. Diego, você agora tocou num assunto importante que poucas pessoas se recusam, muitas vezes evita debater um assunto de uma área que a gente, direto ou indiretamente, a gente, com esse paradeiro desse mercado, a gente deixou muita gente, muito pequeno agricultor, muita gente sem vir a essa feira dele. O mercado central hoje, ele eu digo sem sombra de dúvida, qualquer gestor, quem esteja lá ao lado dele, é uma das obras mais necessárias para a nossa cidade. E digo mais, sem medo de errar, aonde deveria total atenção, além da construtora, das pessoas focar nisso, porque não é brincadeira, a gente já está com quase, acho que 5 anos, se não brincar, que Remígio vem com essa reforma. Entendeu? Já houve política lá dentro, já houve propaganda, você viu, muitas coisas. Mas o que o povo mais quer é ver aquele mercado concluído. E outra coisa que é um debate que entra com você, com outro secretário, com o vereador que vem. Qual é a visão que as pessoas têm depois que a nossa feira mudou de dia? Porque muitas pessoas você conhece e é sua área agricultura, quantas pessoas faziam a nossa feira? Se hoje
houve a pandemia, a gente teve um motivo, como todos os municípios agiram da mesma forma, de pegar o município, trocar o dia de feira para que o feirante de fora, numa época de pandemia, não viesse para dentro da cidade. Isso foi, entendeu? Completamente entendido. Agora, após passar essa pandemia, Casserengue e outras cidades, Esperança, enfim, que mudou a data, veja bem que eu bato nessa tecla enquanto for. Agora, se vai ser definido de um jeito ou do outro, sai outro problema, está na responsabilidade do gestor. Certo? Agora, quando você olha para a sua cidade, aqui na nossa região, Remígio é referência, isso aí nenhum vai negar. E não adianta uma desculpa, uma justificativa, não. Remígio era referência da feira de domingo em todos os sentidos. Produção cultural, eu estou falando isso aqui, não é de disse que me disse, porque eu fui procurar pessoas, antes de afirmar o que eu estou falando, eu fui procurar do motorista de veronês, do trocador de rolo, do vendedor de passarinho, do que seja, de tudo, do cortador de carne, dos marchantes de Esperança, que eu fui fazer um registro no mercado de Esperança, lá tem um registro na minha página social, porque eu sonho com produção, com a mesma linha de pensamento que você vem falando dentro da sua secretaria, que a gente entenda. A gente tem que pensar na maioria. A partir do momento que qualquer governo defina aquilo que é feito para 17, 20 mil habitantes, com 30, 40 opinião, então ele já está agindo de forma errada. Porque ele precisa entender o quilo de carne que chega à casa de um agricultor, de um pessoal que trabalha na usina, que recebe no sábado à tarde. Esse assunto foi debatido sábado passado com o vereador Antônio Júnior. Que o pessoal fazia feira, recebia pagamento no sábado à tarde. E ele disse: eu não faço mais a feira de Remígio porque a gente recebe no sábado à tarde. No domingo de manhã, logo de madrugada, a gente pegava o pau de arara, o caminhão, aliás, uma veronês, e vinha para Remígio. Ganhava do vendedor de sorvete ao transporte, ao feirante, sem falar que o cara da zona rural trazia também pouco da sua produção, como a banana, a fruta, para vender aqui, para fazer o dinheiro, para investir, comprar a mistura chamada a carne, essas coisas. Então o mercado hoje pode-se fazer o que fizer com o Remígio, mas se a gente chegar ao final de uma gestão ou entrar noutra e a gente não conseguir fazer com que o mercado gere emprego e renda, crie oportunidade de trabalho, de certa forma vai ficar, como é o nome, a gente vai ficar com aquele trauma. Então isso foi muito importante, por ser também a sua área, você falar em relação a isso. Então eu vou aqui separar em partes. Primeiro, o que nós iniciamos ali da obra do mercado, eu acredito que ela tenha iniciado a época, eu não sei se no início da gestão do prefeito André ou se no final da gestão do ex-prefeito de Remígio. Ali foi uma provocação daquela reforma das tarifas da carne do Ministério Público. Não sei se você lembra. Lembro, conheço, né? O mercado ia ser fechado. Que o mercado ia ser fechado e tudo, e nós fizemos não, porque eu não fazia parte da gestão. Mas foi feito aquela A primeira... representação dos juristas fechou um acordo para que o mercado, para que não fechasse, alegando, é isso que eu tenho, você veja os confrontos de ideia, alegando que não poderíamos deixar o mercado fechado, que ia trazer um grande transtorno para o nosso comércio. Exatamente. Aí a promotora, o Ministério Público, se as obras forem iniciadas... Aquela parte daquela primeira tarima das carnes. Sim. Aí o prefeito André conversou com o deputado federal, o doutor Damião Feliciano, e o doutor Damião Feliciano colocou uma emenda de 2018. Uma emenda, se não me falha a memória, de R$1.200.000. Correto, exatamente. E acredito que o deputado Leonardo Gadelha, eu não tenho problema de falar. Veio. Não, mas o bonito é isso, é a transparência. Não tem problema nenhum de falar. Através de Paulinho de Kiko, que hoje 300. Que hoje compõe a gestão do prefeito André, Sim. colocou mais R$300.000. Isso. E nós colocamos de contrapartida da população de Remígio, que não é da população de Remígio, Com certeza. R$600.000. Só que para nós iniciarmos efetivamente a obra, nós precisávamos da liberação por parte da Caixa Econômica. Sim. Inclusive, uma parte significativa do que está acontecendo no mercado público hoje é feito com dinheiro de Remígio, que é uma coisa que conversava com o prefeito André
ontem, e ele dizia assim, que ele gosta de... Eu vou colocar aqui 6 milhões de reais do município de Remígio em obras, em ações. Por que é que eu estou falando disso? Para perguntar à população de Remígio o que é que era feito com o dinheiro da cidade, Dedé. Cadê o dinheiro de recursos públicos de Remígio? Foi feito o quê com o dinheiro das outras regiões? Foi feito o quê? Para onde foi parar? E a gente tem que se perguntar e fazer uma reflexão do porquê que é feito hoje e porquê que não era feito antes, Dedé. É uma provocação que eu faço para a gente refletir. É importante. Importante. E, Dedé, quando nós iniciamos a obra, inclusive, existe uma perspectiva dentro da administração municipal que nós entreguemos aquela obra ainda esse ano, Dedé. Ainda esse ano. E assim, se você, a partir do momento que nós tivermos uma organização melhor daquele espaço, a partir do momento que nós tivermos separado carne para cá, roupa para cá, sapato para lá, venda de bebida para lá, lanche para ali, nós estaremos organizando melhor o nosso espaço. Setor cultural. Setor cultural, nós teremos ali, Dedé, um ambiente mais limpo, um ambiente mais digno, e nós vamos significativamente agregar valor aos produtos que vão ser comercializados naquele ambiente. Com certeza, absoluta. Vão vir pessoas que antes não compravam em Remígio, ou de Remígio que não compravam na feira, e vão passar a comprar pela organização que nós vamos deixar lá. Sim. Tá certo. Em relação à questão da feira ser aos sábados, você bem falou que nós atravessamos, assim, dos últimos 30 anos, uma pandemia que ela provocou, além de uma questão de saúde pública, que ela matou muitas pessoas. Sim, com certeza. Também houve uma queda significativamente da economia. E ela não está só associada à feira de Remígio. Nós condicionamos a feira aos sábados, em virtude da padronização com as outras cidades. Sim. E a ideia do prefeito de Remígio, pelo que eu conversei, a ideia do prefeito André, pelo que eu conversei com ele, primeiro, só para salientar, só para destacar, na verdade, o que tem dizendo na lei orgânica do município, não sei se é na lei orgânica, mas eu sei que é na lei do município, é que a feira, necessariamente, ela tem que acontecer aos domingos. Sim, com certeza. E o que ele conversou comigo, a ideia inicial era fazer um plebiscito e deixar com que a população de Remígio escolha qual é o dia em que ela quer que a feira ocorra. Uma outra questão também, Dedé, que vale destacar, é que nós fizemos uma pesquisa, eu não sei se era o antigo secretário de Cultura que fez, conversando com os comerciantes de Remígio, perguntando aos comerciantes de Remígio qual é o dia que ele preferia que a feira acontecesse. E por incrível que pareça, para os comerciantes de Remígio, ou uma parte deles, pelo menos o que foram escutados na pesquisa, eles dizem que o melhor para os comerciantes de Remígio, ou uma parte deles, é que a feira ocorra aos sábados. Certo. Por quê? Porque eu sei que é necessário você comprar ter sua dignidade, ter seu trabalho, mas também é necessário, todo mundo precisa de um descanso. Com certeza absoluta. E normalmente, quando eles trabalhavam ao domingo, na segunda-feira já tinham que botar no batente. A folga caía no meio de semana. O que se discute não é o dia. É porque se o planejamento ele não for bem feito, para que veja, a feira da gente hoje, ela não representa 30% da nossa feira original. Beleza. Então, se hoje a gente não criar um mecanismo no mercado, olha, essa é uma visão que também já foi discutida e vai vir também um dos convidados aqui para a gente também falar desse assunto. O mercado ele vai ficar, pelo que a gente viu na maquete, um modelo de obra indiscutível, um orgulho, vai haver inauguração e tudo. Agora, digo, tem que haver um planejamento para que dentro de cada box daquele, né, dentro de cada loja daquela, tenha um comerciante. Porque você presta atenção, você visita lá, eu também faço essa visita, ele vai ficar coberto, tijolo intertravado, ele vai ficar com um mando figurino assim, espere, eu aguardo isso para fazer um registro, mas se ele, que a gente vai entrar no outro assunto já, se ele chegar, tornar-se um mercado, que quem passa por fora, ao redor dele, vê um monumento, uma grande obra, mas se ele ficar
sem comércio, sem movimento, ou seja, funcionando ao domingo, ao sábado, à feira normal, mas que não alcança o objetivo, para que a gente olhe dentro dele e veja parte dele sem funcionamento. Então isso que a gente chama, se assim for inaugurado esse ano, que pode ser um tiro pela culatra, porque às vezes o pessoal pensa na parte estrutural, cimento, massa, acabamento, pintura, divulgação, mas ele não pensa no que vai ser feito pós-inauguração. Então hoje, eu vi hoje, né, que o pessoal pensa muito, aquelas tarimas ficou comprovada as primeiras, que elas são muito pequenas, tem marchante, eu vou trazer marchante, eu vou trazer o agricultor, vou trazer pessoas. Vai chegar uma fase desse podcast que vai se falar com o povo. Eu falo com as lideranças, Isso é muito importante, né? E vou trazer o povo, porque uma das importâncias é a pessoa sentar aí, aqueles que quiserem, e dar seu ponto de vista. Para mostrar, às vezes, para o gestor, para o administrador, para o funcionário, que é alguma coisa que às vezes ele não enxergou, aquela pessoa do outro lado viu. Não é isso? Então, qual é a preocupação, Diego? O mercado, eu tenho isso guardado também, da estrutura dele, de como ele vai ficar e tudo. Aí eu parto para isso. Sentar a equipe e dizer, importante, conversar com quem vai estar ali dentro. A gente sabe que praticamente 80% das tarimbas daquele campo que está quase concluído pertence a quem? Aos abatedouros de Esperança. Que uma das coisas, até um assunto que envolve o outro, que eu ia falar com você, importantíssimo. O que foi esquecido, que nunca é tarde, que através de uma coisa puxa a outra, Remígio não tem marchante. Quantos anos faz que a gente não tem abatedouro? Foi comprado um terreno ali. Tem terreno em 4 hectares e meio, destinado na gestão Cláudio, que ficou lá esperando um abatedouro, porque é uma coisa que liga a outra. Aqui, o próprio Paulinho de Quito, sentado onde você está, disse que para ele ir em Esperança trazer o boi abatido, ele deixa R$300 de imposto. Aí vem a pergunta. Porque faz tempo que esse projeto Matador Abate, ele foi caindo no esquecimento. E o pessoal não entendeu que às vezes a gente é necessário ter o fornecedor de fora porque a gente não cria condições dentro de casa. Se hoje a gente tem uma boa parte do fornecedor da carne que a gente come salgado, a carne verde, como o pessoal chama popularmente, quando foi, eu vou questionar outras pessoas, quando foi que se houve um projeto, passamos agora esse pleito eleitoral, mas você pode prestar atenção. Rapaz, ninguém quis mais se atentar numa construção de um abatedor em nossa cidade. Eu visitei Picuí, eu visitei Solânia, porque eu visito exemplos, como visitei o mercado de queimadas essa semana passada, para mim poder conversar com o pessoal de lá, trazer o conhecimento que for de melhor para, como meu nome, mostrar para a minha cidade, para a nossa cidade. Então, a partir do momento que se for planejado, junto com esses que foram votados de mijo, que destine um recurso, porque uma cidade que não tem abatedouro, todo mundo sabe que o pessoal está se virando, os guerreiros de Remígio que cortam a sua carne, ele está se virando do jeito que pode para a carne chegar até ali, naqueles bancos de mercado. E se tivesse um abatedouro, você vai fazer as contas de quantas pessoas dali, fora os da cidade vizinha, estariam dentro desse abatedouro, pagando imposto e trazendo um produto de qualidade cada vez melhor, né? Verdinho, carne em tempo matado no sábado, trazido para o domingo, ou na sexta, trazido no sábado. Então, é um caso que o pessoal vê o mercado, mas não visualiza que o mercado também precisa de alguns complementos para que traga funcionamento para dentro. Eu vou aproveitar a sua deixa, Dedé, e vou fazer uma provocação também a você. O que é que eu tenho acompanhado assim? Olha só. Para exemplificar o que vou dizer a você. Remígio está com uma crise hídrica, com os 2 mananciais com água e uma parte considerável da população de Remígio sem água nas torneiras. E você vai na minha página resistir o que você está dizendo.
E No começo do ano eu fui nos 2 mananciais e provoquei isso. Por quê? Que a gente com tanta água, e Remígio ainda tem parte dele que não passa necessidade devido ao abastecimento por conta do município. E Dedé, por que eu estou fazendo isso? Para falar do matador, do abatedor, do matador. E para a gente fazer uma reflexão. Nós necessariamente precisamos de mais Dedés. Por quê? Porque nós ficamos reféns de uma classe política que, na sua essência, ou na maior parte delas, com raras exceções, não estão preocupados com o interesse do povo. Não. Então, assim, cabe à população de Remígio, e vou fazer uma provocação para que eu vá com você. Vamos listar quem foram os deputados estaduais que foram votados em Remígio, e vamos fazer uma provocação lá a eles. Com certeza. Entregar um documento por escrito, pedindo para que eles destinem emenda para a construção de um abatedor em Remígio. Dedé. Porque a gente não pode só cobrar. Ou não pode só alertar as pessoas do que é que nós precisamos. Nós precisamos também provocar os atores políticos. Sim, são eles que vão andar pela nossa rua apertando nossas mãos e que pegam as lideranças, porque muitas pessoas dizem, eu sou liderança. Tem muitos tipos de liderança, Diego. Tem vários tipos de liderança. Porque quando você, olha só como um assunto puxou outro e a gente chega dentro do seu setor, aterro sanitário. Veja só como uma coisa puxa a outra, né? Que a gente precisava, poderíamos nos tornar aqui o centro, né? Hoje, Remígio paga para levar seu lixo para Boa Vista. Não. Campina. Então você entenda que há coisas que às vezes, com o passar do tempo, falta de um planejamento, que a gente deixa de arrecadar e passa a ter despesa. Porque tem noção que às vezes eu entendo aqui, não é possível o caminhão ser o suficiente para todo o município, e às vezes aqui, o bairro Alto da Colina, mas os meninos ligam e avisam, olha, na segunda a gente não vai poder estar presente porque a demanda está grande de lixo e a carrada vai com o peso certo, mas amanhã com certeza se passa. Tu sabe o que é que acontece? Muitas pessoas que estão dentro de um governo, mas se você perguntar o que é governo para a pessoa só sabe o que é o salário. Paga um dia para receber todo mês. Se acontece de faltar um remédio, se acontece da pessoa ser maltratada no local público, para eles tanto faz. Porque tem pessoas que ainda não têm um amadurecimento suficiente para dizer assim, a gente pode ficar 4 anos, pode ficar 8, porque o projeto desse governo, quando ele começou em 2012, planejado para entrar em 2013, era de 16. Era de 16 anos. Eu estive dentro. Hoje, que você faz parte desse governo, quem quiser negar, a gente tem o nome de todos, pessoas como eu, pessoas como Janine Vitório, grandes guerreiros, ajudou a construir. Quando pegou a casa, você acredita que quando eu peguei a infraestrutura, nós não tinha uma máquina para cavar buraco. Os meninos eram na mão. O que hoje a infraestrutura consegue fazer, em um dia, os meninos levavam um mês, já pensou abrir um esgoto na mão. Então, você veja o avanço, mas as pessoas não têm entendimento, porque muitas pessoas dizem, você já deve ter percebido isso, ela quer saber do agora. Ela nem procura pesquisar o antes e nem projeta o que pode ser feito para o futuro. Então, essas provocações que você está dizendo, eu questiono muito. Nosso legislativo está todos convidados abertamente. Eu tenho pessoas, formador de opinião, que está aqui, disse, meu compadre, eu quero estar aí. Doutor Raimundo vai estar aqui. Entendeu? E tem outros nomes que disse que depois com o longo quer chegar aqui. Porque se a gente não informa, como transparência, quem ia saber metade do que você está falando agora? Poucas pessoas. Entendeu por quê? Porque muitas vezes, num podcast, num programa que você vai, se ele não tiver uma cobertura satisfatória, muitas vezes você secou a boca, gastou sua saliva e não conseguiu passar sua mensagem. Então, qual é a importância disso? O bom gestor, ele só atravessa a ponte se ele tiver uma boa equipe. É verdade. Se ele não tiver uma boa equipe, ele fica pelo meio do caminho. Os bônus é para todo.
Mas o cacete não dá errado, só se quebra na cabeça do Fernando. Fica à vontade. Deixa eu aproveitar para comentar sobre a questão dos resíduos sólidos e remígios, Dedé. Eu acho muito importante o que você falou a respeito do aterro. E eu queria aproveitar para falar um pouco sobre o que nós fizemos durante o ano de 2022. Primeiro, Dedé, hoje remígio hoje, inclusive com a participação de um empresário de remígio, eu vou citar o nome dele aqui. Fica à vontade, eu já tenho conhecimento. Petróleo Balbino, está sendo criado através da iniciativa privada um aterro sanitário. Que todo mundo sabe, com visão empreendedora do empresário, isso é dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Isso é dinheiro vivo, é o lixo do luxo. Entendeu? E Dedé, eu conversava, ainda em 2022, na verdade, nós fizemos a execução do PRAD. O que é o PRAD? O PRAD é um plano de recuperação de área degradada. Remígio existiam, acredito que 2 lixões. Isso, todos os dois tem um vídeo gravado de cada um deles. Pronto, aí eu vou convidar você para ir lá comigo hoje. Eu já fui eu fui o antes e fui o depois, Diego. Pronto. Entendeu? Hoje Eu registrei o trabalho que você fez, que arreto, que o trator de esteira, que ficou um bocado de tempo, o pessoal pensou que ela tinha sumido, cumprindo o propósito que você tinha em tirar o lixo a céu aberto e cobrir. E fazer a execução do PRAD. Eu inclusive, Dedé, tem umas questões assim que nós passamos 10 meses lá. E eu praticamente passei nesses 10 meses indo lá todos os dias. De segunda a sexta e às vezes ia aos sábados. Um dia eu estava em casa e recebi uma mensagem que tinha incendiado o lixão. E eu fiquei preocupado em virtude da máquina, da PC da prefeitura, estar próximo lá ao ambiente, né? E nós fomos lá rapidamente e vimos que, até foi com José, minha esposa, de moto, e nós destacamos que não havia acontecido nada, enfim. Mas nós passamos 10 meses de muita dedicação. Inclusive, vou citar aqui o nome das pessoas que contribuíram, que mais contribuíram para que aquilo acontecesse. O operador da máquina, Robertinho, o rapaz da caçamba, o motorista da caçamba, o seu Zezinho Matias. Nós tivemos a participação de Messias, Luciano, nosso Da operador Patrol. Grande nome, Luciano, é o cara, eu gosto demais. Com quem eu aprendi a gostar e tenho uma convivência muito boa com ele, Dedé. Luciano e Hélio, nosso engenheiro, enfim, Josa, todos aqueles, uma equipe, enfim, todos aqueles equipe que se dedicaram a fazer a execução daquele plano. É o prefeito, né, que deu a condição de se fazer, para se destacar, e nós fizemos a execução do plano. Então, a parte pior, a parte mais complicada está finalizando. Falta agora arborizar, que é a segunda etapa, certo. que nós só temos a condição de fazer quando chover, né? É, com certeza. E, vai ficar uma terra muito fértil e pode se transformar lá numa... Dedé, e nós concluímos agora também o plano municipal de saneamento básico. O prefeito teve a coragem de enfrentar o plano municipal e nós fizemos com o auxílio da Secretaria de Obras, através de um cara excepcional que passou por Remígio, que hoje infelizmente não faz mais parte do quadro, porque passou em um concurso e teve que se afastar, o amigo Luiz, foi ele quem conduziu o processo da elaboração do plano. E tantos e tantos outros atores que também ajudaram, mas hoje nós temos um plano municipal de saneamento básico. Remígio, a cidade de Remígio tem um plano de municipal de saneamento básico. Eu tentei e estou lutando, eu brigo com isso todos os dias, para que a gente consiga, associada à parte de resíduos, é a formalização de quem trabalha com resíduo e quem pouco é visto, que são os catadores. Os catadores. Eu lembro que em 2013 me convidaram para discutir a questão dos resíduos sólidos em Remígio. Eu estava na época fazendo meu mestrado, iniciando meu mestrado, fui convidado a estar presente, discutir. E hoje os catadores eles, em virtude da venda do sonho, das tantas mentiras que foram contadas, eles não acreditam mais em qualquer iniciativa do poder público local. Tamanho é o discreto daquilo. A história de assim. A venda do sonho, ela tem dois lados. Dois lados. É, isso é verdade. Primeiro, você
Para quem está vendo, aquela história de amor à primeira vista. Né? Você olha para uma mulher e diz, rapaz, eu acho que me apaixonei pelaquela mulher. Mas depois, quando você começa a conviver com ela... É que você percebe que realmente cometeu um engano. Que cometeu um engano. É a história da venda dos sonhos. É. Para quem está escutando as falsas promessas e as mentiras, veja o exemplo da escola técnica que disseram que tem um postinho em Lagoa do Mato. Né? A desinformação contribui muito. Quanto menos informar, menos as pessoas sabem. Muitas pessoas fazem questão de não detalhar o que deve ser dito, porque quando o povo passa a ter conhecimento e saber daquelas coisas que eles têm direito, e às vezes fica só no diálogo ou no discurso, aí é onde as pessoas que vendem o sonho não tornam ele realidade. Vamos listar aqui a venda dos sonhos. Primeiro, escola técnica em Lagoa do Mato. Segundo, Food Park. Lembra do Food Park? Né? Sim, eu tenho as fotos, eu tenho tudo registrado, é porque para tudo tem um momento, eu tenho tudo. Tem, né? Tenho, eu registro tudo, porque cada assunto que eu vou debater, eu preciso questionar e mostrar o porquê dos porquê. Porque até hoje, na minha visão, não considero a Lagoa Parque Senhor dos Passos totalmente concluída. Ainda não consigo. Aí, vamos para frente. Campo de futebol. O camarada foi lá, acabou com o campo de futebol. Destruiu a Lagoa Parque. Então, assim, não adianta, Dedé, a gente trabalhar dessa forma. E agora, por último, Dedé, pelo que eu conversei com a secretária de Saúde, essa história da UPA, 24 horas em Remígio, como é que Remígio vai custear uma UPA, Dedé? Pelas informações que eu tenho, né, que a secretária me falou, como é que Remígio custeia com recurso próprio R$1 milhão, Dedé? A gente, quando entrou nesse assunto, até durante a semana que houve essa discussão, que o procurador fez o seu comentário, em seguida entrou um médico, fez o comentário também, que a UPA, ela é, assim, a informação do médico. Ela não, as 50 mil pessoas incluídas não se resume no município de Remígio, mas as cidades vizinhas. Aí, deixa eu aproveitar que você tratar disso. Só voltar um pouquinho. O governo do Estado, o Ministério Público provocou o governo do Estado para que o governo do Estado auxiliasse aos municípios que desse uma destinação correta aos resíduos sólidos. Certo. E o governo do Estado criou, eu acredito que, eu acho que 32, se não me falha a memória, entre 32 e 36, galpão de triagem de lixo. Eu vi até uma planta. Pronto. Aí o que Há um acontece com mandato esse atrás, galpão? a pessoa chegou aqui e tinha um sócio e estava entrando dentro desse projeto que o governo entrava com a contraproposta de 1 milhão, cedia caçamba e blá blá blá, uma coisa toda para a pessoa fazer essa... Pronto, aí... Mas só que essa, assim como a reforma da escola José Bruno Vieira Sobrinho, que muitas pessoas querem, assim, vincular a imagem deles, assim como a escola José Bruno Vieira Sobrinho, o galpão também é uma provocação do Ministério Público Federal. Não é uma iniciativa do governo, não é o governo com boa vontade, com vontade de resolver os problemas da Paraíba, que foi lá e foi tentar resolver. Na verdade, não foi. Foi o Ministério Público que na verdade, condicionou ao governo que o fizesse. Assim como a reforma do José Bruno Sobrinho, eu tive com a doutora Graziele, que é a nossa promotora, competentíssima, que ela me afirmou que a reforma do José Bruno Sobrinho está acontecendo por conta de uma provocação dela, na justiça, né? E hoje, eu também fiz a cobertura lá dentro, fiz os vídeos, comecei quando começaram a derrubar ele. A cada 3 meses eu vou naquele local onde a obra está acontecendo, faço um registro, guardo, publico e guardo. E hoje, eu estudei lá também, aquilo, quem provocou ou não, ou quem quer também pegar... Alexandre está esclarecendo o negócio da lampa. O que ele está falando aqui? Deixa eu olhar. Aqui. Alexandre Oliveira está fazendo, uma amiga Alexandre está fazendo um esclarecimento. Meu grande amigo
Futuramente, com fé em Deus, a gente vai ter uma tela aqui para responder em tempo real as perguntas, porque é humilde ainda, mas com fé em Jesus e vocês, os amigos, a gente vai ter um estúdio com mais conforto, assim, acesso ao ouvinte. É importante aqui, Alexandre é uma pessoa bem. Show de bola, Alexandre. Um cara competente, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. E é bom Alexandre, que você também faça uma provocação para ele vir aqui. Não, mas está certo já. Não, eu estou dizendo a você que eu tenho uma lista de pessoas. Para que ele pessoas. possa passar a versão dele sobre os fatos, né? Mas quem finalizou a obra do mercado da Lagoa Parques, Senhor dos Passos, foi o prefeito Francisco André Alves. Doa quem doer. E, inclusive eu estive participando da inauguração, que foi durante o processo eleitoral. Nós não fizemos festa em virtude da pandemia, mas foi durante o processo eleitoral, na gestão do prefeito André, que a Lagoa Parque foi finalizada. Então quem finalizou a obra e foi o prefeito André Alves. Inclusive a obra foi tocada com recurso próprio, viu, Dedé? Em seguida foi que o recurso por parte da Caixa Econômica foi vinculado à Prefeitura Municipal. Mas, assim, tem todas essas questões, Dedé, que trazem essa discussão referente à venda dos sonhos. Certo. Do que foi... Só um minutinho, para esclarecer porque ele fez, o pessoal precisa saber o que Alexandre perguntou. Ele falou, não houve destruição da Lagoa Parque. Foi o secretário que trabalhou para legalizar, ele quis colocar isso, o convênio 2013-2016. Meu grande amigo Alexandre, um grande abraço para você e a todos que estão ouvindo. Quando a gente tiver uma tela aqui, a possibilidade, garanto responder a todos. Um prazer e agradeço a audiência que está todo mundo ligado no programa, no podcast Fala Remígio. Muito bom, Dedé. E muito importante também esses debates com pessoas que não estão vinculadas nem com o governo do Estado, nem com o governo municipal. Eu estou sendo e sempre fui muito bem tratado por você. E tenho certeza que esse é o entendimento que nós temos que ter em relação à política, porque a política passa, nós passamos enquanto secretários, e o que perdura é nosso legado. É o nosso legado e a nossa relação. Sim, a amizade, entendeu? Porque assim, de uma coisa eu tenho uma convicção, eu tenho umas coisas muito bem claras na minha cabeça, né? Eu não gostaria que num próximo ciclo, independente se recebesse o convite de permanecer como secretário. Porque nós temos que oportunizar outras pessoas de fazerem parte do quadro político de Remígio. Sim, com novas ideias também, né? Porque é, Dedé, que quando nós somos para a secretaria, que nós tratamos as pessoas sem olhar para a cor partidária. Porque eu não tenho vício em política, Dedé. Não quero saber, não vim de vício em política. Inclusive, essa história de reeleição, independente do cargo, seja vereador, seja deputado federal, seja estadual, deveria ser proibido a reeleição. A pessoa passa só um mandato, se deu seu recado positivo. Mandato de 5 anos, certo. Vá fazer outra coisa da sua vida. Certo. Eu defendo isso. Eu defendo isso também. Porque, olha, por que eu estou dizendo isso a você? Porque também não adianta. Eu escutei muito alguns debates referentes à questão da nova política. Não sei se você já ouviu falar disso. Já cheguei a ouvir. Nova política. Não com profundidade, mas já. Eu faço a nova política. Mas o que é a nova política? Para algumas lideranças políticas de Remígio. É eu falar. Mas quando você vai observar o comportamento do gestor, é o contrário do que ele está dizendo. Veja só. Você acha razoável o camarada ser prefeito de sua cidade, o irmão ser vereador, o sobrinho ser vereador, a prima ser secretária, a mulher ser secretária? Você acha razoável isso, Dedé? Isso é um vício dentro do governo. Mas as pessoas, assim, devido à desinformação, ainda diz: no meu governo, eu não tive parente trabalhando dentro dele. Né? Isso é para mim é política de oligarquia. O que é que as oligarquias políticas da Paraíba fazem? É o irmão, é a mulher. Veja que eu escutei outro dia uma liderança política de Remígio falar e colocar o irmão e a mulher como pretenso candidato a prefeito apoiado por ele, razoável, cadê? Eles querem transformar, Remígio já foi assim.
Remígio já pertenceu à família, você sabe disso. Não, com certeza. E você Por sabe por muitos e muitos e anos. o que essas pessoas querem, essas pessoas que pregam uma nova política, e o que eles querem fazer é novamente transformar Remígio em uma cidade que pertence a uma única família. E Remígio pertence ao povo de Remígio. Remígio não pertence à família de ninguém. E Dedé, essas provocações que nós temos feito, eu não tenho um problema pessoal com nenhum político de Remígio. Não. Agora, Isso- eu tenho a minha maneira de pensar. E seu ponto de vista. Meu ponto de vista, Exatamente. e 1000 vezes que eu for perguntado, e 1000 vezes que eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar. Independente se agrada ou não, olha. Eu não tenho um problema de sentar numa mesa hoje para conversar, eu vou citar o nome. Com o Cláudio Reis, não tenho um problema de sentar na mesa para conversar com o Chió, desde que seja pauta de interesse comum. Sim. Seja pauta para a população. Agora, esse negócio de conchavo político, não me chame, não me convide, que eu estou fora disso. Que eu acho um desserviço à população de Remígio. Eu acho um desserviço qualquer discussão inerente a 2024 no ano de 2023. Me chame para trabalhar que eu vou. Me chame para discutir um projeto produtivo para Remígio que eu vou. Agora, discutir política fora do período eleitoral é um desserviço à população de Remígio. E como mais do que tudo, se você prestar atenção, não que outros municípios seja diferente, mas a gente tem um momento, deixa eu ver, o programa tá bom. O amigo Alexandre Oliveira, o convênio é do Ministério do Turismo e estava prestes a ser cancelado em 2012. Refizemos o projeto 2 vezes e conseguimos aprovar com muito trabalho em 2015. A Caixa celebrou o convênio e exigiu que fosse feito o início das obras com uma medição mínima de 10% da obra para que depois houvesse depósito. Aí ele continua, né? Com as mudanças do governo federal, os convênios tiveram dificuldade de serem pagos, pois o país passava por dificuldade. Eu queria aproveitar também, já que ele tem mais entendimento do que eu a respeito da emenda, na verdade, do dinheiro que foi vinculado à obra da Lagoa Parque, e perguntar de quem foi a emenda. Aguinaldo Ribeiro? E qual é o problema de ser dito? Sim. Olha, eu lembro que quando foi em 2020, no dia da inauguração lá da obra da Lagoa, vamos dizer assim, que não foi inauguração, foi só uma coisa simbólica, Sim. as pessoas não falaram que foi a emenda de Aguinaldo Ribeiro. E não falaram que teve apoio de políticos de Remígio e também de Esperança para que a emenda fosse liberada. Qual é o problema de você falar disso, entendeu? A gente tem que reconhecer, Mas- mesmo dentro do feito, mas existe, como é que o pessoal diz, aquela linha que a pessoa fala, fosse compensado o município, o gestor da época disponibilizou 600 mil reais para que as obras fossem continuadas e depois esses valores fossem compensados ao município. Essa é a verdade. Meu grande amigo, Quem era o gestor da época, Dedé? Chió, André. era André. Quem Era 2019, 20. 2020. 19, 20. Na verdade, 18, que foi a época que o ex-prefeito se afastou para ser candidato. Aí, acho que pegou em abril, maio de 2018 e foi a 2019, 2020 o gestor do prefeito André. Quero deixar bem claro que as portas estão abertas. É importante. Tá isso certo? É importante. Isso aqui é um debate, eu acho que a gente dá uma importância grande, porque as pessoas que estão ouvindo aqui vai ter um entendimento, isso é de grande importância. A gente tem que falar Remígio, a gente tem que discutir Remígio. São discussões e diálogos como esse, e com muitos que virão, que a gente vai mudar muitos pontos de vista de pessoas que se acham Deus e às vezes a máscara pode cair. E ninguém. De muitas pessoas no geral, porque fazer política não é só fazer discurso em época de eleição, para que o pessoal fica batendo palma e sem saber, com licença da palavra, que o ferro está entrando por detrás durante 4 anos. Não é isso? Isso vai ter muito esclarecimento. O bom da gente ficar
ter acesso aos dois lados, porque sentando aqui a gente conversa. E hoje eu estou vendo como outros e tal. Tá muito bom, porque são assuntos pertinentes que precisam ser falados. E assim, a verdade ela é universal, né? Ninguém é dono dela. E muitas vezes, e algumas vezes, você pode sim, passar uma informação, mas eu tenho convicção do que estou dizendo. Tenho convicção de que a reforma e a obra, na verdade a obra da Lagoa Senhor dos Passos, ela foi feita, executada pelo prefeito André Alves. E tá aí, né, quem quiser dar uma passadinha na Lagoa lá, ver a placa lá de quem era o prefeito da época, quem foi que executou, quem foi que se organizou para que o dinheiro do recurso próprio estivesse lá, inclusive agora, Dedé, vou repetir o que eu vinha falado antes. Nós estamos aí com a lagoa do Freitas para ser feita. Nós temos aí, eu conversei com o prefeito ontem, estive em sua residência conversando com ele a respeito do que nós temos pensado para 2023, 2024. Nós vamos investir agora em Remígio, mais de 6 milhões de reais em recursos próprios. Tenho certeza que é para o bem comum, para o senso comum, Dedé. A exemplo do que ele havia falado na sessão da Câmara, nós temos aí, Dedé, mais de 500 mil reais para ser investidos em pavimentação na zona rural. Então isso é uma coisa que tem sido... Agora eu vou fazer uma coisa a você, viu? Só quem deu esse exemplo foi a Areia, viu? Areia de João Francisco. Foi, porque qualquer município que for beneficiado com acesso de calçamento, como a gente vê Muquem, como a gente vê aquelas áreas, que transforma quem mora paralelo, a mesma coisa do exemplo da pista de Cipilho, né? O asfalto de Cipilho, é nesse sentido de o calçamento. Isso é um feito diferenciado, pode ter certeza disso, entendeu? O que nós temos feito em Remígio, eu desafio assim, é um desafio. Qual foi o prefeito que mais passou ruim em Remígio? Quem sempre teve esse título foi seu Mauro. Aí o pessoal diz aqui, a gente recebe crítica, mas ao longo dos podcasts, o pessoal vai entender. Tem gente que estava citando no meu PV, achando que eu estava fazendo defesa da gestão. Eu não faço parte de gestão. Eu não recebo um centavo de ninguém. Essa ideia desse podcast foi uma criação minha, eu idealizei com minha esposa, perguntei a ela, é um sonho meu de poder trazer as pessoas, conversar com as pessoas, uma forma de contribuir com muitas pessoas que às vezes não dá importância aos esclarecimentos, às informações. Só conhece o seu político em época de eleição. Essa é a grande questão. Então essa mudança aqui não é questão de vínculo, mas também não é ser hipócrita. De ambos os lados, saber admitir e enxergar as coisas que são feitas de bom e reivindicar as coisas que ainda faltam fazer. Tem sim. Continue, fica à vontade. Não, mas essa é a ideia, assim, a história dos calçamentos. Eu acredito que tenha sido... Meu grande amigo Alexandre, será um prazer, né? Quando as portas aqui estão abertas também, será um grande papo, um grande diálogo, eu quero dizer ao vivo, que no momento que você disser, a gente vai para aí, seja bem-vindo. Essa aqui é uma área democrática, para conversar com todos, entendeu? Do grandão, aquele que corta um pedaço de carro lá dentro do mercado, aquele que tem um friteiro lá na lagoa, em qualquer canto. Mas enfim, vamos chegar aqui, debatemos um assunto lagoa, para a gente esquadrejar, que a gente sempre dá sugestões, né? Você olha para aquele espaço, Diego, pessoal, à tarde, eu costumo ver assim. Eu estou sentado no canto, eu costumo ter uma visão diferenciada, sempre para o lado de evolução, de coisas melhores, Diego. Você olha para aquela lagoa, aí você imagina, nós temos os bares que faz às vezes do sábado à noite para o final de semana. Aí você olha para aquela lagoa, o quanto, Diego, a gente tem de espaço para proporcionar tantos pequenos comerciantes, pessoas que poderiam colocar um ponto, porque uma área visitada daquela, tu imagina se ela tivesse mais movimento. Tu imagina se ali, como tem a promessa, ela será cobrada, ela sempre vai ser, ela não vai ser esquecida. A praça de alimentação, né?
mais espaço não só para o consumo de bebida, um local de suco, uma sorveteria, né? Porque o gestor nunca pode achar que é dono do município. É verdade. Porque as terras municipais, elas estão lá para servir ao povo. Então, quando você faz uma festa ali, presta atenção, isso vai acontecer futuramente. Você faz um evento, aí você imagina, Diego, rapaz, se esse evento aqui tivesse, boa parte daqueles pequenos comerciantes de minha cidade, aqui localizado, é o mesmo exemplo, quase parecido com o mercado, só que de uma área de lazer. O corredor, o pessoal corre de bicicleta. Eita, onde é que tem uma água? Que tem uma falha, que eu até vou falar agora, já que o papo está muito bom. Nós temos uma falha na lagoa, é a falta de banheiro público. A lagoa, ela tem tudo assim nesse sentido. Mas se você prestou atenção, que faltou esse detalhe. As pessoas vão caminhar, vão correr, tem necessidade fisiológica e não encontram o que fazer. Então tem que se valer dos bares se tiver aberto, ou talvez ir embora, porque ali não oferece a possibilidade da pessoa fazer suas necessidades fisiológicas, né? É bem verdade, é bem verdade. Então... Dedé, mas eu não vou me antecipar, porque é uma coisa que ele ainda não anunciou. E eu tenho as informações, mas eu não vou me antecipar, para que não fique uma coisa que seja minha, mas não é minha, é do prefeito de Remígio. Ele tem alguns projetos para lá, inclusive, pelo que eu conversei com ele, começa a ser executado agora esse ano de 2023. E tenho a certeza absoluta que uma parte do que você está levantando aqui será atendida pelo que nós temos pensado, pelo que o prefeito André tem pensado, pelo que o pessoal da Secretaria de Obras tem pensado. Nós vamos iniciar algumas ações lá na Lagocinha do Passo, pode ter certeza disso. A gente fala de setor de sua área, adiantando o Curral do Gado. Então, o Curral do Gado, eu queria aproveitar para falar sobre o Curral do Gado, olha só. Que vem muito, Dedé, em virtude de um problema que nós já havíamos conversado. Em 2021, o prefeito, inclusive, está dentro do nosso plano de governo, Dedé. Quem tiver a curiosidade de olhar, quem guardou, vai lá olhar que é uma promessa do nosso plano de governo. Foi o que o prefeito se propôs a fazer. Para que o pessoal tenha entendimento, que a gente não vai dentro da desinformação. Eu chego para fazer a entrevista não com palavras aleatórias. Todos os planos de governo, começando de Janduí, a PK, a Cláudio Regis, eles estão todos aqui. E esse aqui foi a gestão que foi vitoriosa, ganhou o pleito 2020, está aqui, que até reservei a página para depois, diante do tempo, se assim der, a gente também tocar um pouco nesse assunto. Pronto, aí vamos Prossiga. lá. Aí nós fizemos lá uma obra muito bonita, muito bacana, ali em um terreno na saída de Remígio, você bem conhece, Dedé. E o prefeito de Remígio convidou uma parte dos produtores de gado, de quem produz. Criadores, o pessoal da venda de gado e animais. De Remígio, e perguntou qual era o melhor dia de se fazer a feira. E eles escolheram o sábado. Agora, incrível, Diego. Eu visitei esse pessoal, veja só, eu conversei com o pessoal que vive desse ramo. Eu fiz um documentário lá, eu estive lá nesse local, inclusive não sabe, a pessoa teve uma conversa com um dos comerciantes, até me pediu que fosse fazer um registro da Feira de Arara, na segunda-feira, em relação à Feira do Gado. Diego, ela não é compatível, a palavra é essa. Se a feira da gente é num dia, porque a gente tinha tudo alinhado, Diego. Era a feira do domingo. Era a feira da troca, era a feira do gado, era a feira, era tudo. Quando a gente colocou a feira no sábado, você percebe que o pessoal, os criadores e tudo, qual é o destino que eles tomam. Porque, naturalmente, não o gado, o boi, o grande, pequenos agricultores que tinham sua criação, Diego, uma cabra, um bode, um negócio animal de pequeno porte, eles subiam para lá. Porque a feira, ele vendia lá, ou às vezes o pequeno agricultor, eu vi isso muitas vezes, ele ia comprar um bezerrinho para levar para o sítio, ele chegava lá e tinha aquelas criações com os vendedores, ele chegava com o trocadinho e voltava puxando uma corda, eu vi isso muitas vezes, ele levando para criar, para engorda e depois trazer de volta. Então isso é uma linha
de processo de planejamento que precisa ser discutido. Quando, seja a nível estadual e municipal, o pessoal parar assim e chegar e sentar e dizer, vamos colocar os pingos nos is, tem muitas coisas que deixam de ser feito. Passa 4, passa 8 e o pessoal vai levantando de quem é o melhor, a melhor estrela. Mas nunca mostra o luar. É só a estrela, é só o brilho. Entendeu? É verdade, mas... Siga. Mas, assim, Dedé, a gente não fala só das coisas boas, a gente tem que falar dos problemas. E nós identificamos, inclusive eu conversei com o prefeito sobre isso, que nós construímos uma estrutura muito bacana, muito bonita, que iniciou-se, fizemos algumas feiras lá, mas infelizmente, pela baixa procura, por parte dos compradores, quem estava levando seu rebanho, seus animais para comercializar, se desestimularam. Aí veja só, existem políticas públicas, a exemplo do Pronaf, que estimula a compra e a comercialização dos animais de gado. Sim, sim. Existe. Se nós fôssemos observar o que foi liberado de Pronaf para a compra de animais em remígio, nós teríamos um rebanho talvez 3 ou 4 vezes maior do que o existente na cidade. E isso é um problema. Além da mudança do dia da feira, e que nós perdemos a tradição da comercialização dos animais, quando foi destruído o curral do gado, que você bem sabe. Sim, Eu não lembro quem foi o gestor que derrubou, acho que o antigo curral do gado. Lembro, aí foi alugado, eu tenho tudo registrado, cara. Eu tinha um terreno que ficou um bom tempo sendo alugado, mas inclusive até o vereador da época, eu não sei se foi ele, acho que foi, tinha um vídeo que ele dizia, não era bem um local, foi um curral, foi um terreno para dar uma satisfação, né? Que não ocupava nada, porque o pessoal não tinha amarrar um boi dentro de um terreno. E esse rapaz tem o hábito de derrubar as coisas e deixar para lá, né? Essa política de 2024 ela vai ser tão boa. Dedé, com essa mudança da feira, nós perdemos a tradição da comercialização de animais. E associada a isso, nós temos uma problemática, inclusive ela voltou agora nos últimos dias, de janeiro para cá, você veja a quantidade de assalto que está tendo em remígio. A segurança pública é um caos. Olha, meu pai é criador de boi. Meu pai aqui, Antônio Juvena, que mora aqui em Serrinha. Meu pai é criador de boi. Meu pai já foi assaltado 3 ou 4 vezes, já roubaram demais do meu pai. E assim, de certa forma, associada a isso, ainda teve a questão da seca prolongada, que muitas e muitas pessoas deixaram de criar em virtude da seca, Dedé. Associada a questão do roubo em si. Da violência na zona rural, né? E hoje existem muitos agricultores e de muitas localidades que estão vindo morar na zona urbana. Muitos venderam suas terras porque com medo da violência, desistiram de produzir e vieram para um lugar que não estava no sonho deles, mas foram forçados. E deixaram de criar. Quantos e quantos currais em propriedades estão desocupados que não tem um animal? Muitos campos. Então, assim, o contexto do não funcionamento do curral do gado, ele não é tão simples, Dedé. Ele tem várias e várias vinculações que a gente precisa entender para poder assim, trazer uma linha de raciocínio para passar para as pessoas. Isso não é uma coisa só de uma política pública do prefeito. Isso tem que estar associado a políticas públicas do governo estadual. Olha só, vamos falar aqui da questão, você abordou um assunto interessante e eu queria puxar outro. Veja o exemplo ali da EMEPA. Veja o exemplo da EMEPA. A EMEPA cria Guzerá, na verdade, e cria Sindi. São 2 raças de boi. Não sei se você conhece. Não tenho muito conhecimento. São 2 animais que eles são adaptados ao nosso clima, que é o clima semiárido. E lá eles têm um rebanho de animais puros, que poderiam estar servindo a população, inclusive para fazer a expansão da bovinocultura na nossa região. Cadê os animais? Por que isso não é feito transformado em uma política pública? Olha, o ano passado, inclusive, eu tinha esquecido de falar, mas vou aproveitar para falar, nós fizemos um programa pioneiro na cidade. Nós fizemos um programa de melhoramento genético do nosso rebanho bovino. Nós trouxemos uma parceria com o governo federal e nós fizemos inseminação artificial de uma parte considerável do rebanho de remígio. Aí veja só,
Na época, quando a primeira etapa do programa, eles nos permitia inseminar até 100 animais por etapa. Nós tínhamos aí garantido 600 prenhez anuais e cada etapa dessa nós inseminaríamos 100 animais. Sabe quantos animais nós conseguimos inseminar? Sim. 38. Por quê? Porque não tem, né? São poucos os criadores de remígio. Se eu pegar aqui, olha, então, vamos contar aqui. Vou nominar. Erasmo, que é um grande, assim, é um médico criador para a nossa realidade. Jura. Quer dizer, praticamente você tem contado nos dedos. Sim, vamos nominar. Então, assim, a problemática ela não é tão simples de ser resolvida. Não é impossível. Sim. Não é impossível, mas também não é simples. A gente precisa sistematizar o que está acontecendo para passar uma informação mais coesa para quem está escutando. Sim, com certeza, absoluta. De forma correta. Isso aqui foi, eu tive fazendo uma visita em Coelho Velho, Certo. estrada da zona rural. Estrada da zona rural. Vamos lá. De 2011 até o ano de 2022, praticamente, inclusive em 2021, nós não tivemos problemas com a estrada na zona rural. Por quê? Porque não tinha chuva. Simples. Sim. Quando o Simples. inverno vem peso nos Simples. Uhum. Em 2022, graças a Deus, dou graças a Deus por isso, nós tivemos um ano De inverno diferenciado, que há muitos anos não se via. Diferenciado. E o que foi que aconteceu com as estradas da zona rural? O que se fazia era passar a máquina, a patroa, fazendo o nivelamento das estradas. A terraplanagem. Esse ano foi um ano atípico, por conta das chuvas. Nós tivemos que deslocar, além da patroa, a enxedeira E a cação. e a cação. Por quê? Para trazer. Por conta do mato. Por conta do mato que nasce nas estradas. Uhum. E a patroa, ela praticamente, se ela tiver que limpar o mato também, ela tem que dar 2 ou 3 cortes na estrada. Então nós iniciamos as estradas, por exemplo, ali de Caiana. Uma estrada que em 2021 nós fazíamos em 3 dias. Nós fizemos em 3 dias de Caiana em 2021. Em 2022 nós passamos para 7. Mais do que dobrou, devido à chuva e devido à utilização de outros equipamentos. Certo. Então nós tivemos um prejuízo nesse sentido. Embora, graças a Deus, nós fizemos todas as estradas da zona rural. Todas elas, Dedé. Todas as estradas da zona rural de Remígio hoje, elas se encontram feitas. Nós não conseguimos executar, inclusive eu queria fazer um registro, Dedé. Para falar de estrada, eu preciso necessariamente falar das injustiças que foram cometidas com o Luciano. Porque, olha, as pessoas estavam questionando. Luciano não faz linha d'água. Quem é que operava antes, Dedé? Quem operava antes a máquina? Era ele. Era Luciano, sempre. Luciano. Desde o tempo de Zé Passo, porque ele sempre fez a... Entenda só a crítica, quando a crítica não é construtiva e a crítica é para difamar as pessoas. Se é o mesmo operador, se ele fazia a linha d'água antes, por que ele não faz hoje? E vem fazendo há muitos anos. E Luciano é um grande operador, todo mundo que o conhece sabe, Dedé, É verdade. que ele é um grande operador. Aí olha só, Luciano, depois que nós começamos as estradas, ele trabalhou todos os sábados, Dedé. Todos os sábados. Todos os sábados. Teve semana, Dedé, de ele trabalhar os domingos. Teve semana de ele trabalhar os feriados. Então, assim, foi feito um esforço muito grande para se fazer as estradas e nós demos conta dela, Dedé. Inclusive, esse ano nós estamos nos preparando melhor. Em alguns locais que precisam de estar lá, nós vamos iniciar nós vamos colocar Tauá em alguns acessos das estradas. Sim. E tenho certeza que esse ano nós teremos a maior facilidade de recuperar as estradas em virtude também, né, que nós teremos a outra máquina funcionando, que foi um outro problema que nós enfrentamos. Nós passamos praticamente o ano de 2022 todo apenas fazendo uso de uma única patroa. Então, assim, está todas as estradas da zona rural feitas e esse ano nós daremos mais celeridade e tenho certeza que
que nós atenderemos a zona rural como nós sempre o fizemos. A gente sempre, quando a gente está chegando assim já próximo do programa, eu faço como você viu, não sei se você assistiu o outro, porque eu falo, aí você está preparado para... Aqui no plano de governo, junto ao deputado, né, e ao governador, ele alega para Remígio, né, trouxe o programa Tá na Mesa, né, que no custo de 790 mil, né, a reforma do Cunha Lima, no custo de 227 mil e alguns quebrados, a reforma da escola JBS, como a gente estava falando agora há pouco, ampliação do PA, a creche padrão, que diz que está para começar na Baixa Verde, quatro quadras poliesportivas, que ontem, inclusive até hoje houve vídeos, e devido o vídeo que foi postado ontem, que chegou das travas, aquela coisa toda lá da escola do Gibão, 4 quadras poliesportivas, né? A escola do bairro Padre Cícero, né? Que essa nós temos conhecimento, né? Asfaltamento de rua, Simeão Cananeamento Vitório, em direção à saída para Cipilho, em cerca de 1.332.000. A estrada de Cipilho, essa que está lá, rodovia na PB 0 Areia, isso aqui é asfalto das ruas e binário, investimento de 1.471.000, né? Rua Flávio Ribeiro Coutinho, João Pessoa, Rua João Pessoa, Delfonso Jardilino, Congo Riviera, José Leal, Joaquim Cavalcante de Moraes, José Apolinário, Manuel Serafim Filho, né? Desembargador Luiz Bronzeado. 30 casa da cidadania, reforma do presídio, isso é governo estado lá, né? Empreender Paraíba, caminhão do PAA, né? E a tão falada que a gente iniciou o nosso podcast é construção da adutora do Brejo com investimento de 102 milhões, né? E carro-pipas, né? Investimento de 120 mil reais. Então, Me permita? não, com certeza é assim que você... Vamos lá, eu vou começar aqui pela parte que me cabe, que é a parte de recursos hídricos. Vamos lá. Certo. 120 mil reais em carros-pipas. Como é que não está fazendo referência, se foi durante o ano de 2020, se foi durante o ano de 2019, se ele estiver fazendo referência ao ano de 2021 e 2022, é mentira. O que o governo do estado pagou de carro-pipa em Remígio foi 36 mil reais. Certo, Adélio? Certo, eu estou ouvindo. 36. Esses 120 mil reais, repito. Não procede. Repito, se estiver vinculado ao ano de 2021 e o ano de 2022, é mentira. Agora, se for 2020, 2019, anos subsequentes aí, disso eu não posso afirmar, mas se for referente ao ano de 2021 e 2022, o que nós temos de efetivo lá foi 36 mil reais. Certo? Certo. A doutora, sim, mas antes de vai chegando assim, um daqueles assuntos que ele é, entendeu? Antes de falar aqui vamos lá. Em relação à questão da construção da adutora do Brejo. Um investimento de 102 milhões de reais. Cadê? Tá onde, homem? Não chegou. Para Remígio isso aí não chegou. Isso é a história de vender o sonho, isso aqui. Uhum. De vender o sonho. Então, vamos falar sobre as coisas concretas? Isso, vamos lá. O resto aqui é o sonho vendido. É o sonho. É o sonho vendido. Vamos lá. Escola da Padre Cícero. Verdade. Lá em cima. Qual foi o problema da escola da Padre Cícero, Dedé? Que o cara começou a obra e abandonou a obra. Abandonou. E aí, o que ganhou a licitação, né? Quando se trata de licitação, você tem que abrir um novo prego eletrônico, tem que vir empresa, enfim. E também procurar o distrato, né? Tem que fazer o distrato, enfim, tem uma série de coisas. Rodovia que liga Remígio a Areia. Eu tenho um pouco de falta de entendimento sobre isso aqui. Tem algum que diz que é ele. Aí apareceu muitos padrões. Tem muito pai, até aquele menino que Buba. Eduardo Carneiro. Sim. Eduardo Carneiro disse que foi ele, depois Buba Germano disse que foi ele. Então, assim, tem um bocado de pai esse negócio aqui. Certo. Então, eu não consideraria como se fosse uma ação efetiva do deputado da cidade. Estrada de Cepilho, tudo bem. Não tem um problema em reconhecer. Dá acesso o que é de César. Dá acesso o que é de César.
A escola a gente já falou, 4 quadras poliesportivas. Na verdade, não foram 4 quadras poliesportivas. O que foi destinado para Remígio foi o recurso. O que foi que, inclusive o próprio Alexandre quando ele vier aqui, Sim. ele pode esclarecer. Nós temos aqui uma contrapartida, pelo que o prefeito me disse, eu não tenho os valores exatos, porque isso aqui foge um pouco das discussões referente à Secretaria de Agricultura, mas aqui tem uma contrapartida de mais de 360 mil reais, se não me falha a memória. Creche padrão, pelo que tem aqui, pelo que eu conversei com o Roberval, não está vinculada a uma ação, Dedé, do deputado da cidade. Foi uma coisa lá vinculada ao governo do estado, que sabe distribuir entre as cidades. Diante das 4 quadras, o amigo Marivaldo, falando que já houve, né, tentativa de licitação, mas não há condições a esse preço Não. de ser feita uma quadra, que ela ficaria em torno de cada uma quadra poliesportiva no valor de 300 mil. Porque aumentou, parece que não sei se é metalon, material, eu não entendo muito de obra não. Tem mas- que haver uma contraproposta de toda forma. Não, tem uma contrapartida Sim. no município, acho que, se não me falha a memória, de 360 mil reais. A respeito da obra das quadras poliesportivas, que não eram 4 quadras, repito, não eram 4 quadras. Esse dinheiro não era exclusivo para 4 quadras. Não era não. Tinha um destino da verba. Não, eu acredito que eram, se não me falha a memória, era para a construção de 2. Aí pegaram lá, o pessoal da Secretaria de Obras tentou fazer um projeto que conseguiu contemplar mais escolas. Com 4, em vez de ser 2, 4. Parece que é uma Mas com a mesma porcentagem. Com o Parece mesmo com recurso. o mesmo recurso. E tem uma contrapartida, parece que, se eu não me falha a memória, de 360 mil reais no município de Remígio. A ampliação do PAA, pelo que eu conversei com a secretária de Saúde e com o pessoal do financeiro da prefeitura, o que tem lá em conta é 130 mil reais. Esses 460 mil reais não estão na conta da prefeitura. Os 400 de que mesmo? Da ampliação do PAA. Sim, tá certo. O que tem em conta é 130 mil reais. O que tem em conta. Reforma da escola JBS, como eu bem disse, não é uma iniciativa do governo do estado. Foi uma provocação do Ministério Público Federal. Aliás, do Ministério Público daqui. Daqui, municipal. Reforma do Cunha Lima, eu não sei se é esse valor. O Tá na Mesa é um programa que é efetivo, que eu vejo as pessoas lá indo buscar sua fontinha. Sim. Embora eu vou fazer uma crítica aqui de que deveria ter sido melhor dividido a entrega. Porque você faz uma vinculação ali ao bairro Padre Cícero, ao Monsenhor Fidelis, aí você pega aqui, vamos lá, Mãe Rainha, Alto da Colina... Ou você esteja dizendo assim, uma centralização de um local mais... Descentralização. Descentralização, aliás. Você pegar aqui, por exemplo, em vez de ficar tudo vinculado naquele restaurante lá, ter botado um ali, ou em Fernando, ou em Heraldo, ter feito uma distribuição e uma logística melhor para que beneficiasse mais pessoas. Você imagina só. Estou entendendo. O caboclo sai... E ampliar, né? E ampliar. Porque precisava para mais gente ainda. O camarada sai lá do Mãe Rainha... Para vir comprar lá do outro lado. Lá na Padre Cícero. E normalmente quem vai buscar vai a pé. Vai. Muita gente a gente vê a partir. Chega cedo lá, viu? Vai a pé. Fica na Então, fila assim, esperando. no meu ponto de vista, deveria ser ampliado e fracionado entre as localidades. Ou criar um mecanismo, por exemplo, a comunidade do Mãe Rainha tem 40 famílias. 40 famílias, aí vamos botar 80 quentinhas. Criado um mecanismo de distribuir as quentinhas lá. O governo do estado ofereceu um transporte, uma coisa. Sim. De fornecer as quentinhas lá. Sim, de ter um pedido, Sim. já pedido para aqui, tantos. É. Então vai chegar até vocês, porque evitaria... Vila do Presídio, Jaqueira, então assim, tem muitas comunidades que ficou muito distante do acesso à comida. Entendi. Muitas comunidades. Aí vamos lá, 30 casas da SEAP, também tem uma contrapartida significativa do município de Remígio. Que começaram lá. Começaram, já tem 4 casas já em pé. Eu fui lá e não vi Tem uma lá. contrapartida significativa do município de Remígio, parece que além da doação do terreno, 10, eu não sei se era 10 ou era 12 mil reais por casa. O município de Remígio está entrando com um aporte de mais de 300 mil reais lá. Assaltamento das ruas. Pelo que eu entendi aqui, amigão, isso aqui era uma promessa do governador com o prefeito de Remígio.
Que era para pavimentar, que a gente está sonhando com o centro da cidade, No dia- está carente demais. No dia da inauguração da Casa da Cidadania, que nós fomos que fizemos a reforma, a doação, o convênio foi assinado com uma doação Do município. do município de Remígio. Aquele prédio pertence à população de Remígio. É do município. O prefeito André fez um esforço de destinar aquele prédio para aquela casa e disse que foi um sonho do próprio prefeito, pelo que ele me disse. Foi ele quem foi correr atrás, que batalhou e ligou para que isso aqui acontecesse. Asfalto das ruas e binário. Qual é a rua que está asfaltada, Dedé? No caso seria... Né, Isso aqui foi uma promessa do governador. Não, essa não chegou. Essa a gente tá como aqui, adutor. Estamos aguardando. Foi um projeto, o prefeito fez uma provocação ao governador e pediu que ele asfaltasse algumas ruas. Inclusive nós fizemos um projeto, entregamos a dimensão das ruas, listamos as ruas e parece que o que eu entendi aqui foi que pegaram algumas ruas de que ia ser asfaltado em Remígio e botaram para Picuí durante o período eleitoral. Tiraram de Remígio e botaram em Picuí. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Fica à vontade. E assim, Dedé, Casa da Cidadania, reforma do presídio, inclusive nós temos uma parceria efetiva com o presídio, Dedé. Lá existe um programa de produção de pimenta. Sim. Até inclusive aquela terra na frente lá, né? Inclusive fomos nós que cortamos a terra, fomos nós que preparamos o solo. Nós temos uma parceria efetiva com o pessoal lá, com o diretor do presídio, meu amigo André. Nós fazemos questão, Dedé, de participar de projetos e programas bons, independente da vinculação. Seja pelo governo estadual, seja pelo governo federal. E o caminhão do PA, tudo bem que foi o governador que destinou, mas teve uma parte desse dinheiro aqui é do governo federal. E quem conseguiu, através de uma articulação política, foi o prefeito de Remígio, Francisco Andeal. Foi uma alegação até que foi outro prefeito lá no O vice-prefeito do Conde, Sim. Dedé. Eu vi. Foi através de uma articulação do Dedé que esse caminhão foi destinado para a cidade. Não só foi o caminhão, Dedé, tiveram balanças, teve um computador, um ou dois computadores. Nós não temos problema nenhum em falar E reconhecer os benefícios que estão listados aqui, desde que seja verdade. Então essas informações que eu tenho, Dedé, a doutora do Brejo, é uma conversa fiada, carro-pipa do Exército, o carro-pipa aqui, perdão, se for uma vinculação de uma participação do Estado durante os anos de 2021 e 2022, foi R$36 mil, não mais do que isso. Então essas informações que eu posso repassar a respeito do que você levantou. 1h45. Se o papo não tivesse agradando, entendeu? Assuntos pertinentes, coisas que precisam também de gente que chegue dessa forma. A gente tem que conversar. É importante, Diego. A gente dizer às pessoas, olha, diante disso eu quero agradecer e deixar o espaço aberto para as considerações. E quer dizer mais uma vez, fiquei muito agradecido por você atender meu chamado, estar aqui, né, falando ao povo. Depois você vai ver as visualizações, Ricardo Silva é testemunha, depois você vai ver as curtidas, você chega em casa, veja os comentários, as perguntas e tudo, para mostrar que a importância da gente conversar com o povo. Não se fecha um governo em silêncio. Ele, quanto mais transparente, mas ele pode revelar para as pessoas o que ele está fazendo, o que ele pretende fazer e o que ele não pôde. Então, antes de pedir as suas considerações, só um resumo: o tempo avançou, 2 anos já se foi, estamos a caminho do 3º ano para um 4º eleitoral. Diante ainda tem muitas coisas que precisam andar, não a passo mais de tartaruga, a passo de coelho, porque se firmar aquilo que tem ainda para ser concluído diante do plano de governo dos projetos, Remígio, em 2024, para o próximo pleito, ele estará com outra cara, com outra visão. E quem assim ficar com a casa no próximo pleito, vai ter muito o que comemorar. Vai dizer assim, eu encontrei, que isso fique bem claro, não é média, é um ponto de vista de um cidadão. Eu posso falar o que penso, que acho que muitas pessoas não gostam,
né? Porque eu digo aquilo que eu penso e reivindico aquilo que eu acho que é correto para a nossa cidade. Que o meu único amor, assim, público, é por Remígio. E muitos verão aqui ao longo desse programa. Fique à vontade, faça suas considerações. Dedé, eu queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho certeza que nós levamos algumas E informações. frisamos que daqui para lá você ainda volta, viu? Volto, Já deixar bem, volto sim. certo? Com o andar da carruagem. Eu tenho assim, um sentimento muito forte de gratidão à população de Remígio. Eu, graças a Deus, eu ando em todas as comunidades rurais, eu ando nos bairros das periferias, sou muito bem recebido, porque carrego comigo que o senso comum, que o trabalho que nós fazemos, nós não trabalhamos para a gente, Zé. Eu trabalho para servir a população de Remígio. Eu tenho feito o meu melhor todos os dias, minha esposa sabe que está ali. Eu não tenho mais vida assim, pessoal, eu sei bem do que você está falando. Eu tenho uma dedicação exclusiva ao meu trabalho. Não tenho orgulho de falar, mas sabe por quê, Dedé? Porque eu tenho a oportunidade, enquanto gestor público, de melhorar a vida das pessoas. E principalmente, essencialmente, daquelas pessoas que mais precisam de mim. E eu tenho muito orgulho do que faço. Tenho muito orgulho. Talvez, Dedé, quando eu sair da Secretaria da Agricultura, eu vou sair, na verdade eu sou passageiro lá, eu não quero seguir carreira como secretário de Agricultura. E eu tenho visto muitas discussões políticas que inclusive, para a gente entender o que é que as pessoas pregam aqui. Principalmente os caciques, como nós falamos ali conversamos ali pessoalmente. Dizem assim: quem não tem dinheiro não tem condição de ser político em Remígio. Quem não pertence a oligarquias políticas não tem condição de ser político em Remígio. E se você não tem padrinho, você vai sempre morrer pagão. Quem não tem padrinho não tem condição de ser político em Remígio. Quem não pertence a famílias tradicionais em Remígio não consegue ser político em Remígio. E eu assim, Dedé, muitas vezes eu fico muito provocado por conta disso. Porque meu pai quando saiu de Remígio, meu pai sempre analfabeto, Dedé. Meu pai quando saiu de Remígio, ele saiu porque ele não tinha oportunidade de trabalhar aqui. Ele teve que ir morar no Rio de Janeiro para poder conduzir a vida dele. Infinitamente, eu tenho muito orgulho disso. E você acha que eu fiquei 15 anos em São Paulo por quê? Pois é. Eu tenho muito... Saí com 14 anos, larguei estudo, tudo para trabalho de servente de predeiro. E eu tenho porque eu não tinha uma roupa para vestir aqui, minha família não podia dar. Dedé, meu pai foi manobrista de carro, meu pai foi porteiro de prédio, meu pai varreu o prédio. E eu tenho muito orgulho da história do meu pai. Isso é bom. Eu tenho muito orgulho da história do meu pai. E eu luto todos os dias, enquanto eu estiver na Secretaria de Agricultura, você pode ter certeza. Eu luto todos os dias para que mais remigenses tenham a oportunidade de ficar em sua terra e produzir aqui e criar seus filhos aqui. Esse é o meu propósito enquanto secretário de Agricultura. Exatamente. Esse é o meu maior propósito. E tenho certeza disso. Então eu agradeço pelo espaço, mais uma vez. Agradeço a você que ficou essa 1h50 nos assistindo. Tenho certeza absoluta que eu vou vir mais aqui para mostrar mais realizações. Mas com certeza, as portas estão abertas para todos que aqui passam. E queria transmitir só uma mensagem. Você, eu e você, ou qualquer um que está nos assistindo, você é do tamanho do seu sonho. E tenha certeza que boas coisas estão por vir. Muito obrigado. Aqui a gente encerra nosso mais um podcast Fala Remígio. A todos um grande abraço. Até a próxima sexta-feira já tem novo entrevistado. E é para isso que o podcast Fala Remígio existe. Para falar direto com você, assuntos que lhe interessam. Jesus abençoe a todos vocês. Até a próxima sexta-feira. Valeu.